Glória a Jesus. A paz do Senhor, amadas. Esse linda, quem gritou foi minha filha, tá bom? Então, não é... vale muito e ao mesmo tempo, né, é do meu fã-clube, pessoal. Podeis sentar, preciosas. Ao amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Quero falar da minha imensa alegria em voltar a esta igreja. Honrar a Deus pela vida do pastor Jackson, da pastora Kemi, por esse convite tão especial e pela maneira tão real de realeza que eles conduziram, né, todas as coisas através da equipe de trabalho desta igreja até aqui. Quero dizer à pastora Kemi que ela é uma princesa do Altíssimo e que as mulheres desta igreja estão debaixo desta mesma unção. Eu fui ontem, né, cuidada pela Raquel. A Raquel está aqui? Olha a Raquel ali. Gente, que pessoa linda. Linda, Deus te abençoe, Raquel. Foi muito especial. Tivemos a impressão de achar um tesouro conhecendo a Raquel ontem. E na nossa chegada, na primeira noite, a Patrícia. A Patrícia está aqui? Olha a Patrícia, teve até bolinho para Maria. Muito obrigada, Patrícia. Os homens também nos honraram, os pastores desta igreja. Mas eu estou fazendo menção porque foram as duas meninas que estiveram mais próximo e nos abençoaram muito. Eu quero agradecer a Deus por desta vez estar com a Maria, minha filha. E é a primeira vez dela em Londres, e a segunda viagem internacional dela. E eu não fiz boa coisa em trazê-la, porque ela já está falando em me abandonar e ficar por aqui. Já disse, quem sabe, mãe, quando eu aprender o inglês, eu não venho para cá. Eu digo, minha filha, calma. Mas eu mesmo concordei, né, que é bom para ela um tempo para crescer, especialmente no idioma que ela começou a estudar. E eu fico feliz de ver a minha filha sonhando. Deus deu a Maria condições de sonhar. O encontro dela com Jesus viabilizou a ela a capacidade de sonhar. A Maria foi adotada com 18 anos de idade. A Maria esteve 3 anos e meio em um abrigo. A Maria foi uma criança ribeirinha, com algumas dificuldades no trajeto da vida. Em todas elas a mão do Senhor estava lá. E em 10 meses ela já fez 2 viagens internacionais, já concluiu o ensino médio, já ganhou prêmio no Legacy como uma das 3 melhores alunas do ano, já está aprendendo canto em inglês, já está escrevendo o seu primeiro livro, já pregou numa conferência de adolescentes. E eu estou aqui para dizer para você que pensa que você está atrasada, que Deus vai chegar na sua vida na hora certa. Então ouse sonhar. Ouse sonhar. Não permita que os ladrões de sonhos roubem a sua esperança. Eles estão em todo lugar. Eles não estão só quando uma criança está em risco. Eles não estão só quando uma criança está em um abrigo. Muito pelo contrário, foi no abrigo que minha filha começou a aprender com as missionárias a sonhar, porque era um abrigo missionário, num campus missionário. Eu me lembro que certa vez eu tinha 14 anos de idade e eu comecei a falar sobre a minha festa de 15 anos. Eu disse, a minha festa de 15 anos isso, a minha festa de 15 anos aquilo. E uma pessoa assim, sem nenhuma prudência, sem nenhum esmero, olhou para mim e disse, como é que você pode sonhar com uma festa de 15 anos? Se nem emprego seu pai tem. Meu pai estava desempregado, meu pai era pescador, havia acontecido uma transição na vida dele, naquele momento relacionado à pesca, ele já estava na metalúrgica há algum tempo e foi demitido. E essa pessoa me disse isso. E dali a menos de um ano, eu estava vivendo um sonho
de uma festa que as meninas da minha idade, do meu bairro, nunca tinham tido igual. E eu aprendi desde ali que não é sobre como estamos, é sobre na mão de quem estamos. Então eu nem cumprimentei as outras pastoras ainda, estou falando tudo isso e não vou dizer assim, eu não sei porque eu estou falando, eu sei. Deus está despertando corações esta tarde para te dizer, o sim e o amém é meu e eu não dei a última palavra ainda. Que alegria encontrar aqui a pastora Vanessa do Amor. Eu acho que eu vou ficar mais doce porque eu estou usando o tablet dela hoje para pregar. Encontrar a Suede, que amo, com seu esposo, os servos de Deus aqui, ministrando no poder do Espírito. A Gabriela. E dizer que esse lugar está cheio da presença de Deus. Recebemos aqui pelo menos 2 ministrações diretamente através do tema e a ministração dos louvores. E Deus, ele tem se manifestado de diversas formas. E agora o fará pela palavra. Pegue a sua Bíblia de papel, uma vez mais pela palavra. E abra no Evangelho. Não falei nenhum drama aqui quando eu falei Bíblia de papel, não, né? Tá, se eu falei, me perdoem, mas eu vou reiterar. Bíblia de papel, você precisa de uma. Isso aqui é um símbolo lindo. Lindo demais para ser deixado. Quem é apaixonado por livros não curte e-books como curte o livro físico, não é verdade? Mas é normal que a gente transicione dos livros físicos para o e-book e com isso a gente não perde nenhum simbolismo poderoso. A gente continua recebendo conhecimento e está tudo bem. Mas quando esse livro aqui, ele se torna só parte de um aplicativo, há um esvaziamento simbólico muito grande. Israel foi conhecido no passado como o povo do livro. E a igreja continua sendo o povo do livro. Inclusive eu queria que você desse um sorrisão para essa menina linda que está do seu lado. Não importa onde o livro dela esteja agora, tá? Se é físico, se é no aplicativo. De toda maneira você vai dar um sorrisão para ela e vai dizer, você é a menina do livro. Porque eu também quero dizer que a Bíblia é para nós mulheres. Amém? Talvez alguém disse para você, não, é muito complicado, nem adianta começar a ler. Comece a ler. O Espírito da revelação de Cristo vai te acompanhar nessa leitura. E você vai conhecer Deus pela Bíblia, num nível de experiência que talvez você não tenha vivido até aqui. A Bíblia é para você, você vai pregá-la. A Bíblia é para você, você vai ensiná-la. A Bíblia é para você, você vai vivê-la e influenciar uma geração a vivê-la também. A Bíblia é para você, você vai manejar bem, igual a pastora que fez o ofertório. Qual o nome dela? Igual a Débora, você vai manejar com gosto. Tem mulheres que amam ver a outra cozinhar, eu amo ver a outra manejando a Bíblia com maestria. E Deus tem isso para você. Não vai ser esse púlpito de acrílico para todo mundo, não é sobre isso. Descubra o seu púlpito. Para uma vai ser na sala com as crianças, para outra vai ser na capelania, para outra vai ser com jovens numa universidade, para outra vai ser na escola bíblica, para outra vai ser no pequeno grupo, para outra vai ser aqui. Mas o mais importante, a Bíblia é para você. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Vanessa, o seu tablet apagou. Também eu fui reclamar de negócio aqui de... Acendeu, e agora? Agora está pedindo a sua digital. Meu Deus. Agora foi tudo. E aí sabe o que eu pensei, Vanessa? Que existem funcionamentos que só começam depois que o dono usa sua digital nele. Que o Senhor faça isso conosco hoje. Nós vamos acender e ascender. Para a glória de Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Está comigo o meu livro, Eleitas. Que linda!
E nós temos poucas unidades, 20 e poucas unidades só. O restante do meu material não foi entregue a tempo, mas esse aqui estará disponível. É um livro que eu escrevi especialmente para mulheres sobre ministério feminino, um despertar para cada uma de nós. Eu tive a alegria de ter aqui a participação da pastora Antonieta Rosa, que já está na eternidade desde o ano passado. E aqui, a cada passo que eu dei explicando sobre liderança feminina, a cada fechamento de capítulo, ela contou um testemunho como uma pioneira no Brasil, no ministério feminino. Eu disse que vocês vão pregar, e algumas gostaram e outras ficaram preocupadas, mas aqui eu falo sobre a pedagogia de Jesus, como Jesus pregava. Algumas de nós dizemos que não sabemos pregar porque nós estamos usando como referência uma outra pregadora, ou um outro pregador. Mulheres que não têm coragem de assumir o púlpito porque o meu marido prega muito. Então você não precisa pregar tanto quanto ele, nem igual a ele. Você só precisa fazer como Jesus fez. E aqui está a pedagogia de Jesus. Outras, porque a própria pastora da igreja é uma especialista. Minha pastora, eu só fico admirando. Não, Deus tem algo com você. O mundo precisa ouvir que Jesus vem. E somos nós as eleitas que vamos ministrar o coração de pessoas e seremos usadas por Deus em qualquer área que Ele desejar nos usar. Pastora Kemi é um presente para você, que é uma eleita, uma eleita transbordante. E eu tenho um outro livro que na verdade é um kit com 3 livros, esse não chegou mesmo, e aí os irmãos dessa igreja que são maravilhosos me orientaram que nós poderíamos fazer uma pré-venda hoje, as irmãs depois retirariam na livraria da igreja. Esse livro, Eleitas, que eu apresentei, ele pode ser lido por homens ou mulheres sobre o ministério feminino. Mas esse livro aqui, os 3, até os pronomes são usados no feminino. Porque eu quero falar diretamente com mulheres que estão cuidando de pessoas. Mulheres em ministério, mulheres que estão em liderança. Pastor, esse livro serve para quem não está em liderança, serve para quem não está em ministério. Se não é a sua pretensão, realmente não tem utilidade. Esse livro é para você que, querendo ou não, aí sim, sabe que foi escolhida para cuidar de pessoas, para direcionar pessoas, para amar pessoas. E aí eu divido os temas em 3 blocos. O primeiro bloco é o legado de Sara. Apóstolo Pedro diz: vós sois filhas de Sara, não temendo mal algum. Quem aqui se sente uma mulher corajosa, diga eu. Que bom. Você vai perceber que você é muito corajosa, mas que o lugar onde o seu medo se manifesta, normalmente está ligado ao propósito que Deus tem com você. Sara temeu quando o assunto foi promessa. E não temeu para sair de uma terra e para outra que não conhecia, porque o marido ouvia a voz de um Deus que ela não ouvia nem via. Não temeu assumir o lugar de sacrifício por Abraão, escondendo que ele era seu irmão no Egito e também em Gerar. Agora, quando o assunto era filhos, ali estava o problema. Tem mulher aqui que é tão corajosa que mata barata voadora. Em Londres tem barata voadora? Não. Que livramento. Rato. Esquece isso. Então tem mulher que tem coragem de matar rato, mas não tem coragem de assumir o chamado. Esse livro fala sobre isso. 2, para eu concluir, é a profecia do silêncio. Aqui eu falo de Ana. Não é a Ana, mãe de Samuel. É a Ana, filha de Fanuel. É a Ana do Novo Testamento. Como pode haver uma profetisa num tempo de silêncio? Você não precisa de uma estação favorável para cumprir seu ministério. E por fim, compromisso radical. Aí eu não falo de mulheres, mas falo para mulheres, usando Paulo como exemplo. Porque Paulo tinha co-líderes com ele. E ele fluía muito bem nisso. Talvez não seja o problema da catedral, e eu não estou falando ironicamente, estou falando de forma real, mas é o problema de muita gente. A gente quer influenciar as mulheres que estão na nossa frente, guerreando com aquelas que estão do nosso lado. Quando a liderança de mulheres não é saudável na lateral, ela decepciona quem a enviou. E ela perturba quem está esperando o resultado desse envio. Você é caos para o seu pastor. Você é impeditivo para quem Deus te chamou para ajudar. Porque você não consegue se relacionar
com quem está do seu lado. Então, para você que é líder e deseja, os meninos aqui, as meninas estão me ajudando com a pré-venda. Agora sim, o texto bíblico, para vocês não descobrirem que eu sou sacoleira desde os 9 anos de idade. Sabem aqui o que é uma sacoleira? O texto diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Versículo de número 5 diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Olha, gente, falando da fonte de Jacó e esse barulhinho. Não, muito especial. Aleluia. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Agora todas nós vamos ler juntas. 1, 2, 3. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus... Pode continuar com o texto na tela para mim, por favor? Porque nós vamos dizer agora assim: nisto veio, e eu vou dizer o meu nome, e você vai dizer o seu nome. Tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Só que tem que ser um pouquinho mais alto. Podemos, ó? Então, nisto veio, Helena, nisto veio. Isso aí. Ok, vamos lá então. 1, 2, 3. Nisto veio tirar água. Disse-lhe Jesus. Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você agora. Pai, ao teu nome, por causa de Jesus, seja a glória para sempre. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Queridas, o texto que nós acabamos de ler não está entre os textos mais lidos e conhecidos da Bíblia. Não está. Se comparado ao cego de Jericó, o milagre que Jesus fez, a cura da mulher do fluxo de sangue, ou ainda o momento em que Davi derrotou o gigante Golias, e por aí vai. Mas é um texto, sim, relativamente conhecido. E fala de uma mulher bem comum, como nós que estamos aqui, mas que com um destino inicial diferente do nosso, provavelmente provocado por uma série de desacertos que aconteceu. Um dia eu olhei para uma colega, eu olhei para uma irmã e pensei comigo: meu Deus, mas que história, meu Deus, mas que vida, que tanto erra e acerta, e aquilo me gerou um certo incômodo. E o Espírito Santo falou comigo, ele fala comigo assim, ele me trata como eu mereço ser tratada. E me trata também com graça, como eu não mereço ser tratada. Mas eu digo no sentido de disciplinar, de orientar, de falar. Então se sinta privilegiado, porque o Espírito de Deus algumas vezes corta diretamente com você. E ele me confrontou dizendo: você poderia ser ela. E o Espírito disse forte ao meu coração: a diferença entre você e ela é que você se casou com um homem chamado Eleomar e ela não. E eu comecei a compreender que
Deus foi bondoso comigo numa escolha que facilitou algumas coisas na minha vida. E que talvez se eu tivesse feito uma primeira escolha como ela fez, a partir dali eu poderia ter sido levada a outras escolhas negativas, exatamente como essa mulher samaritana. Porque ninguém acorda um dia e decide, eu terei 5 maridos. E então depois eu terei um 6º relacionamento extraconjugal. E então eu vou encontrar Jesus na beira de um poço. Existem coisas que aconteceram na sua vida e que te machucam, te ferem. E que o Espírito de Deus hoje quer sarar a sua história. Ele quer que você olhe para a sua história com a compaixão que você olha para a história dos outros. Com a misericórdia que você olha para a história dos outros, mas que quando é a sua história, você insiste em perdurar um castigo feroz. Por que eu fiz assim? Eu não deveria ter feito assim. Por que as coisas aconteceram assim? Mas hoje eu vim lhe dizer pelo Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer e já quero ampliar o leque, dizendo a vocês que não é sobre divórcios que eu vim pregar, não é sobre casamentos que eu vim pregar, porque me parece que quando Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, vai chamar o teu marido. Você que vive com o teu marido se sente muito confortável quando esta pregação chega no ponto em que diz: vai buscar o teu marido. Mas algumas vezes Jesus vai olhar para a gente e vai dizer: vai buscar a tua sogra. E você já colocou a velhinha na geladeira há uns 5 anos. Outras vezes ele vai dizer: vai buscar a tua filha, e porque ela fez uma escolha que você não concordou, você a execrou. E outras vezes ele vai dizer: vai buscar a tua amiga, e porque ela foi infiel em um trato com você, você acreditou num tipo de perdão que é desta nossa geração, que é o perdão de perdoei e cortei. Um perdão hedonista que prioriza o prazer do próprio indivíduo em detrimento à comunhão. Porque eu não quero na minha vida nada que me faça sofrer, como se houvesse evangelho sem sofrimento. Quem sabe ele olha para a gente e diz: vai buscá-la hoje. Bom, eu não quero assustar ninguém. Vamos continuar aqui. Jesus estava muito bem fazendo o que tinha que fazer. Na Judeia. Aonde? Quando de repente houve ali uma confusão de propósitos. E algumas pessoas começaram a guerrear por uma questão efêmera. Qual? Quem batizava mais? Jesus ou os discípulos de João? Existe um adversário a ser derrotado nesses dias e não é o lazer. São as distrações. Não é o descanso, são as distrações. Porque lazer e descanso não é igual a distrações. O lazer tem o seu lugar, o descanso é um mandamento, as distrações é um ladrão de propósito. São ladrões de propósitos. E as distrações costumam vir assim, sorrateiras, travestidas de piedade, travestidas de teologia, travestidas de saúde mental. A gente não percebe, a discussão parece profunda, quem batizou mais, mas o propósito está sendo esvaziado, porque não estávamos ali, não estamos ainda em uma corrida de números. Nós temos um alvo e esse alvo é Cristo e o céu. Aleluia. E de repente, no meio daquela confusão, Jesus percebe que precisa sair. E eu quero dizer a você que algumas vezes sair é um escape para a nossa sobrevivência em todas as áreas da nossa vida. E que no mundo onde se aplaude o foco, a constância e a insistência, eu vim lembrar que desistir algumas vezes é ato de inteligência. Desista de tudo que Deus não tem para você. Jesus saiu. No 3 nós vamos dizer: Jesus saiu. Podemos? Podemos? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Eu gosto da expressão bíblica que diz: deixou a Judéia, deixou a Judéia. Podemos dizer isso juntas no 3, deixou a Judéia, 1, 2, 3. Deixou a Judéia. Muitas vezes precisaremos deixar. 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 Só que existe algo nesse trânsito que a gente vai precisar entender hoje aqui, antes de transbordarmos. Dentro deste texto, já transbordamos nas outras ministrações. Olhe para cá. Precisamos aprender a deixar sem nos deixarmos. Eu vou repetir. Deixarmos sem nos deixarmos. Eu vou dizer para você que Jesus saiu inteiro da Judéia e chegou inteiro na Galileia. Jesus saiu da Judéia com uma controvérsia e entra na Galileia para entrar em uma segunda controvérsia. A primeira sem propósito, a segunda com propósito. Jesus não chega na Judéia e diz: agora eu não quero nem mais falar porque não entenderam. Agora eu nem quero mais conviver com pessoas porque as últimas pessoas com quem eu convivi levantaram debates inúteis. Jesus sabe sair e se levar inteiro no processo de saída. Eu vim dizer para mulheres aqui que saíram de lugares, que saíram de relacionamentos, que saíram de cidades, que saíram de antigos ministérios, que saíram de locais onde trabalhavam fragmentadas. Deus vai dar uma ordem aos teus pedaços que saíram de você, para que voltem ao lugar hoje nesta conferência. Se houver alguém para receber o que eu estou entregando, eu agora profetizo e não apenas prego. Profeta Ezequiel, capítulo de número 37 diz: ouviu-se um barulho, ossos que se ligaram aos seus ossos. Eu vim dizer que os ossos estavam misturados, mas que a tíbia teve que procurar o seu lugar, o maxilar teve que procurar o seu lugar, alemachia, o fêmur teve que procurar o seu lugar. Mulheres que foram fragmentadas nas despedidas da vida, enquanto você está sentada aqui na conferência Transbordar, o Espírito vai provocar um barulho, e esse barulho vai fazer o que é teu voltar para o lugar. Você veio porque precisou deixar, mas o sorriso ficou lá. Você veio porque precisou voltar, mas a pregadora ficou lá. Você veio porque precisou sair, mas o senso de pertencimento. Você está aqui e você pensa: lá eu cantava. Não estou falando só de mudança de país, estou falando de pessoas que saíram de cidades, estou falando de pessoas que saíram de igrejas, estou falando de pessoas que romperam com algumas alianças e que se desconhecem como são hoje. A pior coisa que a Judéia fez com você, a pior coisa que a Judéia fez com você foi arrancar os seus pedaços. E você não percebeu que antes de sair a gente tem que fazer assim, ó. Esse dom é meu. Esse ministério é meu. Essa alegria é minha. Essa esperança foi Deus quem me deu. Essa pessoa crédula que acredita nas pessoas não vai se deteriorar por causa de uma traição. Isso é um sentimento meu, é uma qualidade minha e eu vou levar comigo. Essa espontaneidade na adoração eu não vou perder por um sorriso maligno que apareceu na minha trajetória. Eu estou saindo da dor, eu estou saindo do caos, eu estou saindo da traição, eu estou saindo da escassez, mas eu estou levando tudo que é meu comigo.
Pegue na mão desta menina linda que Jesus colocou do seu lado e grite para ela: você não é uma mulher despedaçada. Você é uma mulher inteira. Você é uma mulher inteira. Diga a ela: tudo que Deus investiu com você, tudo que Deus investiu em você, será usado por você, será usado por você. Enquanto eu estou ministrando esta palavra, no nome de Jesus, comece a receber de volta tudo aquilo que foi perdido no trajeto. Jesus chegou na Judeia. Eu vou repetir. Jesus chegou na Judeia, saiu da Judeia, entrou na Galileia. Helena entrou na Judeia. Helena saiu da Judeia. Helena está entrando na Galileia. Helena, qual é o nome da próxima? Isso. Você saiu daquele quarto escuro, você vai chegar nesta nova fase da vida. Você foi amassada, mas não foi despedaçada. Aleluia! Eu tenho um grito na garganta para esta conferência: amassada sim, moldada sim, despedaçada jamais. Cansados descansam. Cansados? Cansados não param, cansados descansam. Jesus foi descansar, porque uma pessoa cansada é um risco, dependendo da área em que ela atua. Imagina um controlador de voo, um enfermeiro, um anestesista, um motorista cansado. Ele foi descansar. E os discípulos foram comprar pão. Você precisa aprender a delegar às pessoas o que elas podem fazer, para que Deus possa fluir com você naquilo que só você pode fazer. A Vanessa ministrou uma palavra aqui que eu não ouvi, mas eu discerni. Eu quero dizer para você, mulher, que existe um lugar na sua casa que não pode ser terceirizado. Terceirize o que for preciso, para que você não deixe vago o lugar onde você é insubstituível. Eles foram comprar pão. E Jesus, cansado, sentou ao lado de uma fonte. Quando uma fonte se assenta ao lado de uma fonte, algo transcendental acontece. Dá uma olhada para essa menina e vê o que você acha dela. Porque se uma fonte hoje sentar ao lado de outra fonte, algo transcendental vai acontecer aqui. Porque se hoje uma fonte sentar ao lado de uma fonte, algo transcendental vai acontecer aqui. Há um encontro perfeito para esta noite. A fonte está ao lado da fonte, e quem tem um cântaro também veio. Eu vou repetir: a fonte está ao lado da fonte, e quem só tem um cântaro também veio. E lá vem ela buscar água. No 3 você vai dizer bem alto: ela era pobre, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ela era pobre. Graças a Deus. Calma, eu não tenho aliança com a pobreza. Eu só quero te ajudar a dar graças a Deus por tudo que você não tem. Para aquela mulher, naquele dia, ela não tinha dinheiro. Graças a Deus. Para outras aqui, outras questões, e a gente diz graças a Deus. Sabe por quê? Porque uma mulher que tivesse posses não iria à fonte buscar águas. Uma mulher que tivesse posse, quem faria esse serviço seria uma serva. Imagine uma serva fazendo o serviço e ela perdendo o maior e melhor encontro de toda sua vida.
Graças a Deus pela porta que não abriu. Graças a Deus pelo amigo que não chegou. Graças a Deus pela palavra dada que alguém desonrou conosco. Porque foi essa porta fechada que nos jogou aqui hoje. Imagina a monotonia de pegar um cântaro todo dia para fazer a mesma coisa e ainda fazer no pior horário para evitar certas questões. Ela pegou o cântaro e na mente dela é mais um dia. Ela pegou o cântaro e a mente dela é mais um dia. O céu olhou para a terra e disse: é hoje. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Alguém chegou aqui dizendo mais um dia, mas de repente o céu olha para a terra e diz: é hoje. Ela chegou com o seu cântaro e Jesus, olhando para ela, não esperou muito e disse: dá-me de beber. Dá-me de beber. Dá-me de beber. O que Jesus está fazendo ali é um processo de similaridade. O que Jesus está fazendo ali é provocando, a partir da ausência do que ele tem, as ausências que ela tem. Eu vou explicar. Poucas coisas é tão constrangedor para alguém que está em falta perceber que não tem nada a acrescentar na vida de outro. Algumas vezes, quando temos algumas faltas na nossa vida, somos tentados a acreditar que não temos nada para acrescentar na vida dos outros. Isso não é real, mas é o que a gente pensa. Muitas vezes você pensou: estou sendo um peso. Muitas vezes você pensou: estou sendo um problema. Muitas vezes você pensou: se eu estou aqui e não posso fazer nada, então era melhor que eu não estivesse. Quero dizer para você que Jesus quer quebrar isso. Quando Ele te pede a única coisa que você tem, e Ele aparentemente não tem, é aparência, porque Jesus tem o que Ele quiser. Mas no ato de humildade, a divindade se apresenta exatamente nisso. Cristo se fez homem e habitou entre nós. Ele vai esvaziar-se do que tem. Ele é a água viva. Mas Ele olha para ela e diz: mulher, você sabe o que é a gente colocar dinheiro na obra de Deus, igual a gente fez aqui hoje com o envelopinho? Você sabe o que é isso? Ele podia fazer um furo aqui, ó, e descer. Bendito seja aquele que nos chama com o que temos e não temos para sermos participantes do que Ele está fazendo nesse tempo. Ele não precisa de um coral na terra, os anjos o louvam. Ele não precisa de uma oradora, os anjos queriam pregar, mas Ele nos chamou e disse: dá-me de beber. Todas as vezes que Jesus lhe colocar diante uma chance imperdível de fazer algo relevante que altere a sua vida, não se prenda ao passado. O passado pode ser uma luz que aponta os milagres que Deus realizou na nossa vida, ou uma algema que nos prende no lugar aonde já deveríamos ter saído. O Senhor está falando comigo? Estou parafraseando. Os judeus não falam com os samaritanos. Você consegue brigar um minutinho só com essa menina? Mas é rápido, faz as pazes logo depois. Pergunta para ela assim: e o que você tem com isso? Posso explicar? Ele estava falando com ela? Ele estava se comunicando com ela? Ele estava pedindo água a ela? O judeu estava conversando com a samaritana? Então para quê? Puxar histórias antigas, de dores antigas, de gente antiga, como se nós fôssemos curadores, entendem?
Como se nós fôssemos responsáveis, tutores das dores da nossa família. Eu não sou responsável por manter nenhuma dor da minha família viva. Eu não sou responsável por guardar nenhuma cisma da minha família no meu coração. Da minha mãe eu quero aprender a fazer a pizza, que só ela sabia. Da vovó, o frango com a carcaça do frango com macarrão. Os problemas que elas tiveram, não quero que se repitam em mim e não vão se repetir em mim. Olha o conceito. Quer ser minha colega? E desde quando rico é amigo de pobre? Entende? Olha o conceito. Final de igreja, tomar aquele café, ficar ali conversando. Fico não. Porque quando eu morava lá em Barbacena, não, coloca Queimados a minha cidade. Quando eu morava lá em Queimados, a gente ficava na porta da igreja, conversava, dava briga. Meu irmão, quanto tempo tem isso? Jesus está dizendo, dá-me de beber. Ele está dizendo, zera tudo que você ouviu sobre xenofobia até agora. Porque eu não trato judeus e samaritanos com diferença. Eu estou falando contigo, dá-me de beber. Eu não chamo os meus irmãos. Eu só tenho um irmão. Pastor Eduardo Gonçalves, um príncipe. Eu não chamo meus irmãos, porque são filhos de outra mulher. Minha mãe nunca perdoou isso. E você é a curadora dessa dor. Eu até quero chamar os sobrinhos. Mas se eu chamar os sobrinhos, o meu irmão mais velho que não perdoa o que aconteceu. E você tem que carregar o fardo que ele não quer largar. Eu não posso ir no transbordar. É transbordar que foi o nome? Transbordar é da outra aplicação verbal. Eu não posso ir no transbordar. Porque lá tem uma pessoa que o meu pastor, ele não gosta daquela pessoa. Que tem outra pessoa. E você agora é a herdeira dessa mala. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga, Espírito Santo. Não, gente, mais vontade. Tem muitas mulheres aqui. Diga, Espírito Santo. Se depender de mim, a mágoa morre aqui. A dor morre aqui. O ressentimento morre aqui. Pode me pedir água. Pode me pedir cântaro. Porque eu sou toda tua, Senhor. Você pode aplaudi-lo acima da tua cabeça agora. Não conte comigo para guardar as suas ofensas. Não conte comigo para guardar as suas mágoas. Eu estou lutando para me desfazer das minhas. Então eu estou dando passos de fé nesse processo e eu não quero retroceder. Ela disse, tu judeu veio pedir água a mim. Se você soubesse. A Bíblia, a mensagem é uma paráfrase, mas e não esconde ser não, tá? A proposta mesmo de Eugênio Peterson é trazer essa linguagem coloquial, né? Há quem diga que a Bíblia mensagem nasce do diálogo do pai ensinando as histórias para o filho. Então a proposta realmente é essa. E é um texto incrível, porque nessa altura o texto diz assim, se você pudesse imaginar o que eu tenho para você. Você subia um nível da conversa. Você parava de trazer o nome dos outros na nossa conversa. Você não teria levantado nem essa questão na hora da oração aqui. Vai lá, fecha a boca do fulano, mata o ciclano. Se você soubesse o que eu tenho, se pelo menos você soubesse. Meu Deus. Se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva, água viva, água viva, água viva. Ele está dizendo, o teu cântaro pode ter lodo, eu não.
Teu cântaro pode ter água suja, eu não. Teu cântaro pode ter restos que você nunca conseguiu jogar fora, eu não. Se você me pede, eu te dou água viva. Ela começa a procurar a cambuca. Conhecem cambuca? Ela começa a procurar a cambuca. Ela começa a procurar a caneca. Para de procurar cambuca. Pare de avaliar as palavras que você recebe pelos acessórios que as pessoas têm. Acessório não diz nada. Tem gente que tem uma dúzia de cambuca, mas nunca teve água. E tem gente que não tem nenhuma cambuca e é uma fonte. Estão entendendo cambuca, gente? Eu não estou falando de acessório de beleza. Eu estou falando que tem que ter aquele estereotipo. Tem que ter aquele olhar. Tem que ter... Não, qual o tamanho da Bíblia dele? Hoje está ruim para mim, a minha está magrinha. Não tem cara. É isso. Não tem cara. Começou a procurar a cambuca dele. Tu não tem vasilha? Como o senhor vai pegar? Se o poço é fundo. Você coloca o texto para mim, queridão. Aleluia. O dia que Deus precisar de acessório para fazer o que Ele quer fazer, Ele diminuiu-se. Deus não está precisando de nenhum acessório humano para fazer o que Ele já determinou na sua vida. Eu tenho uma palavra para te entregar nesse momento e eu vou te entregar em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. O cântaro é só uma desculpa. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você. Aleluia. João 4:5, meu irmão. Glória a Jesus. O texto sagrado diz: tu não tens com quem tirar. E é fundo. A resposta de Jesus é a seguinte, no versículo de número 7, por gentileza. Perdão, 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Pode seguir, por favor. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pode seguir, meu irmão. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede de dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, não tem cambuca, não tem balde, e o poço é fundo. Onde, pois, pode retornar, meu irmão, onde, pois, tens a água viva? Versículo de número 12. Eu estou chamando toda a igreja para ler comigo agora. Aparece para vocês também? Vamos lá? 1, 2, 3. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e nem assim seus filhos? A minha pergunta central a partir do que Jesus disse é esta: és tu maior? És tu maior? A primeira referência que esta mulher usa para fugir do discurso profundo de Jesus é um homem, mas não um homem da sua própria história. Jacó, a quem ela chama de... Não perca isso. Aqui está uma chave que responde o declínio da vida desta mulher. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Ela continua tratando Jacó como pai, porque possivelmente àquela altura ela já não tenha ligação nem referência com a sua paternidade biológica, com a sua paternidade geracional. O que ela está dizendo é: eu conheço um homem que é grande, mas naquele dia ela vai conhecer um que é bem
maior do que Jacó. Segue para mim com o texto, querido irmão. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água. Jesus tem coragem de olhar nos nossos olhos e fazer a seguinte afirmação: o que você pensa que é o melhor, não é o melhor. Eu vou repetir com outras palavras: o que você pensa que é o maior, não é o maior. Eu vou repetir com outras palavras: o que você pensa ser a plenitude, eu estou chamando de conta-gotas. Quando as pessoas bebem desta água, elas voltam a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Você me ajuda agora, querido? Vem pra cá. Primeiro marido: tô saciada. Sede. Segundo marido: agora eu acertei. Sede. Terceiro marido: agora sim. Sede. Quarto, quinto, sexto, que nem era dela. Sede. Posso ampliar? Chocolates. Sede. Compras online. Sede. Álcool, pornografia, hiperativismo. Sede. Embriaguez digital. Sede. Jesus está dizendo: eu conheço o nível da tua saciedade. É baixo e passageiro, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Ao contrário disso, vai nascer no teu interior um rio de águas vivas que saltarão para a vida eterna. Eu tenho uma palavra para você hoje aqui. Você não vai apenas ou unicamente transbordar, você vai se tornar transbordante. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer: não é apenas sobre você, mas sobre as pessoas que essa água vai tocar. Para que queremos ser curadas? Para que queremos ser plenas? Para que queremos ser cheias? Eu quero provar na Bíblia, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, olha o que ela quer. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha. Nem precise vir aqui buscá-la. Me sacia e me isola. Eu vou repetir. Me sacia e me isola. Me sacia e me isola. Me sacia e me isola. Jesus não tem planos de fazer você transbordar para te isolar. O plano dele é te transbordar para te fazer transbordante. Aleluia! Dá-me essa água e me livre dos terrores dos relacionamentos. Dá-me essa água e me permita não olhar mais para ninguém. Dá-me essa água e não terei que sair ao meio-dia para não ver pessoas, porque não terei definitivamente que ver ninguém. Dá-me essa água para não ter que ligar para parente algum. Dá-me essa água para eu sair de todos os grupos e me ver livre. Dá-me essa água para eu congregar dentro de casa, só online, sem ter que estar tocando em gente. Eu já sofri demais. Aí Jesus olha para você e decide: tu não sabes o meu projeto. Vou te dar água, mas vou fazer-te uma fonte. Vou te dar água, mas vou fazer-te uma fonte. Vou te dar água, mas vou fazer-te uma fonte. Eu preciso de 3 minutos agora. Não que meu tempo tenha acabado, mas agora 3 minutos para que você segure na mão dessa menina linda que Jesus colocou do teu lado, e para que você se esforce para já
se tornar uma fonte, ao menos para ela, dizendo-a: se prepare, se prepare. Jesus estava falando de poço artesiano. Jesus estava falando de água potável. Jesus estava falando, é isso, de bebedouro humano. Esta água que hoje transborda aqui, esta água, diga que hoje transborda aqui, vai transbordar por onde você passar. É esta palavra, aleluia. Oh, glória. Acordo fechado. Dá-me essa água. Eu não preciso vir mais aqui. Jesus olhou para ela e disse: do nada. Nem marchou antes, nem falou em línguas, do nada. Vai chamar o teu marido. Que coragem. Pode colocar o 16 para mim, meu irmão. Que coragem. Vai chamar o teu marido. Ela não desconversou. Ela tem uma sede, ela quer cura. Só que ela não está preparada para o método de Jesus, porque Jesus é muito verdadeiro. Jesus é um escândalo. Jesus é um escândalo. Entendem? Ela disse a verdade. Custava ele ter um pouquinho de ética. Eu aprendi com a pastora Raquel Dias que a ética não está acima da verdade. Essa ética postural, tá? Não estou falando da disciplina. A ética postural. Vai chamar o teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. É para desmaiar agora. Ele olha para ela e disse: disseste bem. Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é teu. 1, traição. 2, rejeição. 3, desistência. 4, o teu próprio eu e o teu pecado. 5, tragédias. 6, mentira. Quem estava chegando lá, aleluia, glória a Deus, o 7º homem estava conversando com ela. Não é sobre ter 6 homens antes de Jesus, é sobre entender que o perfeito acabou de chegar na tua vida e na tua história. Meu pai é um homem fantástico e imperfeito. Meu avô foi um homem fantástico e imperfeito. Meus pastores ao longo da minha trajetória, lembro de alguns tão piedosos e imperfeitos. Meu marido incrível, maravilhoso, fantástico e imperfeito. Colocar expectativas humanas nas pessoas de perfeição é maltratá-las, é nos tornarmos algozes delas. Ninguém merece a nossa busca de perfeição. Isso mata o outro, isso sufoca o outro. É sair daqui para não buscar mais perfeição em homem nenhum, porque você já encontrou o homem perfeito. Solteiras, levante a mão. Deus vai te dar, eu creio, um homem saudável. Deus vai te dar um homem piedoso. Deus vai te dar um homem santo. Deus vai te dar um homem bom para caminhar com você ao longo da sua vida e ser feliz ao seu lado. Agora o perfeito Ele não vai te apresentar, porque o perfeito já se apresentou. Irmão, pula pro 18. Você disse a verdade. Você disse a verdade.
Sabe o que me assusta agora? O 19. Coloca o 19, irmão. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Se fosse na conferência Transbordar, nessa hora que Jesus falasse dos 5, dos 6, fosse lá na nossa história, sabe? Falasse o nosso nome de infância. Eu não sei se você já teve essa experiência profética, né? A gente fica assim, ó, a gente cai. Esses dias meu aniversário num salão de festas com as meninas da igreja. Aí veio minha amiga, a pastora Grenda, ministrar. Quando ela começou a pregar, eu senti que era profecia, vai ser a profecia. Eu vou cair antes que eu caia. Diante de Deus. Aí eu fui e dobrei o joelho. Eu falei, vou cair antes que eu caia, porque eu vou cair. Porque isso não está normal. Aí fiquei de joelho. Realmente o tombo foi menor. Daqui a pouco eu estava deitada. Nós estaríamos assim. Mas infelizmente, algumas meninas aqui podem se identificar com ela. É a dor, é o peso da dor. Coloca o 20 para mim. Nenhum glória. Não, ela, vocês dão. Ela, nenhum glória. Ela, nenhum aleluia. Ela, nenhum. Ai, aproveita, me transforma. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis em que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Pode seguir direto, irmão, por favor. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pode seguir. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus tratando a profundidade da alma, Vanessa, e ela vem com uma dúvida teológica. Jesus trabalhando a profundidade da alma, e ela vem com uma questão de divisão sobre adoração, porque os samaritanos preservam o lugar do monte, porque os judeus falam sobre Jerusalém. Estruturas nossas, e a gente olhando. Acho que podia ter cantado uma música menos. Eu acho que podia ter falado um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Ele mexendo na estrutura. Por que essa igreja é preta, não é branca, não é azul? Podia ser cor de abóbora. Aí o outro, por quê? Por que a paleta foi verde? Eu nem tenho verde para você poder comprar uma blusa. Oh, meu Deus do céu. Quando Jesus estiver falando de raiz, não vem com assunto de folhinha. Jesus está na raiz. Aonde adora? Aonde adora? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus não pegou leve não, porque a salvação vem dos judeus. Agora Jesus vai ao âmago no versículo 23. No âmago: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Última pergunta que ela vai fazer, 24. Depois eu tenho um trabalho de casa para vocês. Ela questionou Jesus 7 vezes. Mas na 7ª resposta de Jesus, ela perdeu todos os argumentos. Ela questionou Jesus 6 vezes. Mas na 7ª fala de Jesus, ela perdeu todos os argumentos. Jesus está chegando num nível com a gente que nenhum argumento impeditivo vai sobreviver. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Siga, meu irmão. Eu sei. Respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier. Pode parar aí, tá, irmão? Pode parar aí que eu quero fazer surpresa. Mesmo todo mundo sabendo, nos anunciará todas as coisas. Olha na mente dela, ganhei ele de novo. Mulheres boas de argumento. Versículo 26. Você está proibida de atrasar o que eu quero fazer na sua vida, porque quem você esperava já chegou e está diante de você. Disse-lhe
Dile, Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, eu sou, eu que falo contigo, e meu marido, eu o sou, e meu filho, eu o sou, e aquela porta, eu o sou, eu que falo contigo. Fique de pé. Segue, irmão, com o texto, por favor, ou irmã. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Eles não têm autoridade, gente. A gente está com medo dos opositores. Eles não têm autoridade. Mas é porque a minha história, eu sou samaritana, 3 maridos, 2 maridos e desistência. Eles não têm autoridade. Quem está falando com você tem autoridade, e eles, outros, não têm autoridade. Versículo 28. Quanto à mulher, eu vou dizer assim, ó, quanto a Helena, deixou o seu cântaro, valorizou tanto as cambucas para descobrir que elas não representam. Foi a cidade. Ela queria água para nunca mais sair de. Agora ela voluntariamente entende. Transbordei para transbordar. Eu vou repetir: transbordei para transbordar. Ela vai até as mulheres da cidade. Deus vai curar as áreas de dor e traumas de forma tão profunda que não haverá impedimento para que você flua em qualquer direção ministerial que toque em uma área do seu passado. Você vai falar de paternidade com poder, você vai falar de filiação com poder, você vai falar de vida conjugal com poder, você vai falar de revestimento no Espírito Santo com poder, você vai falar de submissão com poder. Não tem área de trauma, tem área onde o poder de Deus é potencializado. 12 discípulos, Débora, entraram na cidade, compraram pão e não levaram ninguém até Jesus. Eu não estou falando de gênero, não estou falando de sexo. Não são 12 homens e uma mulher, são 12 discípulos e uma mulher transbordando. São 12 pessoas que se acostumaram com uma que está vivendo transbordamento. 12 vai lá, traz pão e não traz ninguém. Até quando nós vamos no salão de beleza e só vamos sair com a unha e o cabelo pronto sem trazer ninguém? Até quando nós vamos ao shopping e só vamos sair com a compra sem trazer ninguém? Até quando nós vamos entrar em hospitais e só sair com o receituário sem trazer ninguém? Eu quero esta noite declarar que nós vamos entrar em lugares e vamos trazer pessoas. Nós vamos entrar em lugares e trazer pessoas. 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 Olhe para mim, e eu concluo nesse momento. Venham. Eu encontrei. E ele disse toda a verdade sobre o que eu tenho feito. Quem vai seguir? No Oriente Médio Antigo, uma mulher, para chegar por intermédio dela a um mestre, ninguém. Não precisava ser samaritana, entre aspas, entendeu, né? Substantivo. Não. Quem no Oriente Médio Antigo vai seguir uma mulher para chegar até um mestre? Ninguém. Só que quando você transborda, sua face ganha um brilho, sua voz ganha um peso, que é impossível resistir ao que está acontecendo na sua vida. Eu quero esta noite chamar ao altar agora somente você que precisa voltar ao teu chamado.
voltar ao que Deus tem para você, voltar ao que Deus quer fazer por seu intermédio. Eu não sei qual história te impediu até aqui, qual drama te segurou até aqui. Se é sobre o que você não tem, sobre o que você perdeu, sobre o que você acha que tem demais. Você está vindo? Encosta aqui. Mas faça como esta preciosa. Fique de pé aqui diante do altar. Porque você vai sair daqui hoje inteira, completa e de braços dados com um homem perfeito. Num curso sobre o Apocalipse, eu ouvi do pastor Valtair Miranda a seguinte colocação: número da besta 666. Eu ouvi do pastor Valtair. Ele explicou: não precisa ficar fazendo contas, tentando descobrir esse número. Nada mais é, olha que profundo, do que o esforço de um 6 que nunca chegará a ser um 7. Pastor Valtair explicou: meia, podia ser meia, mas nunca 7. Perdoe pessoas que até tentaram. Libere pessoas que se tornaram falsos deuses na sua história, porque você não entendeu quem era o perfeito. O perfeito está aqui. Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso agora. E no meio desta adoração, Deus completa o que começou nessa ministração. O teu Deus é perfeito. Tu serás uma fonte transbordante. Não tenha medo, não tem decepções com Ele, não tem. Seja curada. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me